É, certo. Peraí, viu, pastor? Vê aí agora. Irmãos, vamos dar início ao nosso culto. Depois de algumas dificuldades na transmissão, nós podemos iniciar o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Eu quero começar com o Salmo 95, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, nós te damos graças pela tua bondade. Mesmo com todas as dificuldades, Senhor, nós podemos estar aqui te louvando e te engrandecendo. Que a tua graça esteja sobre nós, Senhor. Que a tua graça esteja nos alcançando ainda mais. E que assim, Senhor, possamos estar cada vez mais fazendo a tua vontade. Por isso te rogamos a tua bênção neste culto. Que o Senhor esteja nos ajudando, nos fortalecendo, nos edificando com a tua palavra, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Que somente tu, Senhor, neste culto, receba toda a honra e toda a glória. É por isso, ó Deus, que nós te oramos, te suplicamos neste culto. Te rogamos, Senhor, a tua bênção. Confessamos também os nossos pecados, que pecamos contra ti. Sabemos que somos pecadores, Senhor, que fazemos o que é mal muitas vezes contra ti. Por isso, Senhor, em nome de Cristo, que nós te rogamos o perdão. Que o Senhor possa estar nos ajudando e capacitando a viver como crentes perdoados. Abençoa aqueles que estão em casa e não podem se reunir neste momento. E com aqueles que estão também nos assistindo de outras igrejas e aqueles que estão também conhecendo o caminho da fé, que o Senhor possa estar abençoando a todos eles. Ó Pai, ajuda, concede graça. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino de número 16. Hino 16 do Inário, página 57. Hino 16. Então cantemos. Seja louvado o Deus supremo, Deus revelado em Emanuel, que onipotente
derramou. Seja louvado o Deus supremo, Deus revelado em Emanuel. Os irmãos podem sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 5, onde se encontra a repetição da lei de Deus. Deuteronômio, capítulo 5. Vamos começar a leitura do verso 6 até o verso 21. Deuteronômio, capítulo 5, 6 a 21. Diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado, ou o dia de descanso, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Em resposta à Santa Lei de Deus, cantemos o Salmo 19a. Salmo 19a, na página 22. Salmo 19a, a lei do Senhor é perfeita. Então cante comigo. A lei do Senhor é perfeita e restaura o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilados favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina
mais desejáveis do que o tempo brado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o temporado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Irmãos, vamos agora passar para a leitura da pregação. Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Vamos ler do verso 18 até o verso 39. Romanos capítulo 8, 18 a 39. Diz assim a palavra do Senhor. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora vamos para o Catecismo de Heidelberg, o dia do Senhor 22, as perguntas 57 e 58. Diz assim, pergunta 57. Que consolo traz a você a ressurreição do corpo? Resposta. Meu consolo é que depois desta vida, minha alma será imediatamente elevada para Cristo seu cabeça, e que também esta minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será unida novamente à minha alma, e se tornará semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Pergunta 58. Que consolo traz a você o artigo sobre a vida eterna? Resposta. Meu consolo é que, como já percebo no meu coração o início da alegria eterna, depois desta vida terei a salvação perfeita. Esta salvação nenhum olho jamais viu, nem ouvido ouviu, e jamais surgiu no coração de alguém. Então louvarei a Deus eternamente. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, prezados ouvintes, nós começamos no dia do Senhor 7 a falar sobre o credo apostólico. E desde o dia do Senhor 7 até o dia do Senhor 22, o catecismo vem ocupado em tentar explicar os artigos do credo apostólico, que é o resumo da nossa fé, a nossa indubitável fé. Não é o credo de uma igreja em si, não é o credo que uma igreja criou para si, para dizer isto é a marca desta denominação, mas é o resumo da fé cristã universal, do povo de Deus de todos os tempos, todas as eras e todos os lugares. Então nós chegamos no último dia do Senhor, o dia do Senhor 22, que foca no credo apostólico, que diz na ressurreição do corpo e na vida eterna. E quando nós estamos lendo e estudando esse catecismo, ele nos chama a atenção porque ele é um catecismo que traz consolo para a vida de todos aqueles que confessam a fé reformada. Ele começa no dia do Senhor 1, dizendo que o nosso conforto, o nosso consolo é pertencer a Cristo. E quando chega no dia 22, o dia do Senhor 22, falando sobre a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo e a vida eterna, ele usa também a palavra consolo. E o interessante é que ele usa 4 vezes a palavra consolo. E quando nós olhamos o contexto em que este catecismo foi escrito, realmente é um catecismo que traz consolo. Porque ser reformado naquela época era ser ilegal, era ser perseguido, era não ter liberdade para cultuar a Deus. Os católicos romanos tinham liberdade, os luteranos tinham liberdade, mas os católicos, mas os reformados realmente não tinham liberdade de cultuar a Deus. Vamos dizer, estamos quase como se fosse nessa época. E aqui na pergunta 57, resposta, falando sobre a ressurreição do corpo, que automaticamente nós pensamos na morte em primeiro lugar, fala que é um consolo para nós, quando estamos falando sobre a ressurreição do corpo, quando nós falamos sobre o que acontece depois quando nós morremos.
E quando nós pensamos sobre isso, nós lembramos do mundo em que nós vivemos. Nós vivemos em um mundo que está quebrado, quebrado pelo pecado, quebrado por tudo aquilo que é uma desordem contra a lei de Deus. E por isso, todos os dias, nós encontramos mortes, nós encontramos doenças, nós encontramos nosso corpo sendo debilitado todos os dias. E nós estamos vivendo em uma época, nessa questão de que todos os dias nós vemos e ouvimos nos jornais, cada vez mais, sobre morte de pessoas. Parece que é a única coisa que existe nessa época, é a morte. Mas isto é uma realidade para todos os homens. Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Em outras palavras, não tem como nós escaparmos, nem nós que somos crentes, nem mesmo o ímpio, a não ser que Cristo volte antes de nossa morte. Isso é algo que nós temos que enfrentar, que nós temos que encarar, a nossa morte, por causa do nosso pecado. É isso que Romanos 6:23 diz. O salário do pecado é a morte. Todos nós sabemos que o pecado não foi criado por Deus, que nós realmente trouxemos em Adão o pecado para este mundo, na desobediência de nossos pais. E a consequência é que nós vivemos em um mundo que está completamente destruído pelo pecado. Um mundo em que nós sofremos cada vez mais. Nós enfrentamos isto em todas as áreas de nossa vida. Nós encontramos desespero na vida das pessoas. Nós encontramos desespero, muitas vezes, até em nossa própria fraqueza. Tudo isso porque nós nos deparamos com o mais terrível inimigo, ou melhor, a morte, que é o último inimigo a ser derrotado. E quando nós olhamos para esse mundo, nós não vemos esse mundo sendo consolado se não tem a Cristo. Nós vemos pessoas em desespero, nós vemos pessoas sofrendo. Basta você ver alguém que perdeu um ente querido, como essa pessoa começa a chorar, a se desesperar. E quando chega no cemitério, a coisa aumenta mais ainda. Essas pessoas não têm onde se agarrar. Essas pessoas não conseguem ver esperança. Não conseguem ver nada a não ser sofrimento. Porque para essas pessoas, o que vem em seguida é o juízo, a condenação eterna. Em Romanos, na leitura que nós fizemos, capítulo 8, verso 23 diz: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Veja como Paulo coloca. Ele coloca que em nosso íntimo nós também gememos, nós sofremos por causa do pecado. Dia após dia nós desejamos que Cristo venha, porque nós estamos cansados de sofrer. E quando nós avaliamos a vida neste mundo, irmãos, mesmo tendo as primícias do Espírito, parece que há mais sofrimento do que alegria neste mundo. Nós sofremos mais do que temos tempo de alegria. E isso causa tristeza e sofrimento, algo que nós desejamos ardentemente. É a libertação desse corpo de morte. Lembre-se, Deus criou tudo perfeito para que o homem desfrutasse do paraíso de Deus, para que o homem desfrutasse da presença de Deus. Mas nós mesmos estragamos tudo isso. Nós jogamos tudo isso fora em Adão e Eva. E o resultado é o que nós experimentamos agora: sofrimento, sofrimento e dores. Experimentamos isto de forma concretas em nossas vidas, porque somos pecadores. Por isso o apóstolo Paulo, ele está olhando para si mesmo, mesmo sendo um apóstolo do Senhor, um homem que nós admiramos. Ele chega em um certo ponto de sua vida por causa do pecado. Em Romanos 7:24 ele diz:
desventurado homem que eu sou? Quem me livrará do corpo desta morte? Para Paulo era algo terrível, porque ele não conseguia cumprir perfeitamente a lei de Deus. Ele sabia que deveria fazer o certo, mas ele cometia pecado e isso trazia dor sobre ele. Isso fazia com que o seu coração ficasse sofrendo. Mesmo que o catecismo confesse que já percebe em meu coração o início da alegria eterna. Assim como Paulo, se nós somos verdadeiros crentes, nós sofremos em nosso coração, em nosso íntimo, por causa dos nossos pecados. Essa vida é cheia de sofrimento. Essa vida é cheia de altos e baixos. Normalmente é mais de baixo do que alto. Sofremos mais do que temos alegria. Porém, quando nós olhamos para tudo isso, se vamos olhar para nós mesmos, nós vamos encontrar desespero. Nós vamos encontrar sofrimento em nós mesmos. Mas o catecismo, que foi escrito numa época de perseguição, de sofrimento, aqueles irmãos nos ensinam que não podemos olhar para nós mesmos, mas temos que olhar para Cristo. Temos que olhar para onde está o nosso socorro. Por isso o catecismo diz, quando explica o credo apostólico na ressurreição do corpo, ele diz: meu consolo é que depois desta vida, minha alma será imediatamente elevada para Cristo, seu cabeça. Presta atenção. Enquanto os simples estão desesperados nos cemitérios, porque estão enterrando seus entes queridos, e para eles não há esperança, o catecismo diz diferente para os crentes. Quando eu morro, não é o fim. Eu estarei imediatamente com Cristo. Veja que alegria. É uma nova porta que se abre. É a entrada do paraíso. Nós estaremos com Cristo, o nosso Salvador. Será que existe consolo maior do que este? Nós não estaremos vagando por esse mundo, como dizem espíritas, ou como a Igreja Católica Romana, de que vamos para o purgatório. Pelo contrário, ele diz: imediatamente estaremos com Cristo, nossa cabeça. Irmãos, não há motivo para desespero, não há motivo para desesperança, mas há motivo para ter consolo nessa vida. Essa vida é apenas o início daquilo que nós iremos provar no futuro. A alegria eterna, o descanso eterno, é estar com Cristo eternamente. E é isso que nos traz esperança quando nós estamos olhando ao nosso redor, o que nós estamos sofrendo em todos os lugares. Temos esperança. Temos a esperança eterna de Cristo. Paulo diz em Romanos 8:23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Irmãos, é a nossa esperança. Nós estamos aguardando o dia da volta de Cristo, onde todas as promessas irão se cumprir. Mas se nós morrermos hoje, não é para estarmos em desespero, não é para estarmos sem consolo. Se nós estamos talvez em cima de um leito, sofrendo, quase morrendo, sabendo que daqui a pouco iremos falecer, lembre-se, é o início da vida eterna. É o início em que as portas do paraíso irão se abrir para nós. É o momento em que nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor face a face, estarmos com Ele. Nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Por isso Paulo diz que, no verso 24, porque na esperança fomos salvos. Nossa salvação é de esperança. Cristianismo é algo que nos traz esperança. Podemos dizer que cristianismo não é como as demais religiões que não traz esperança e consolo. Que você tem que fazer algo para estar no céu. Pelo contrário,
Ele diz que em Cristo você tem esperança. Irmãos, e quando nós vivemos neste mundo que é tão frágil, que nós também somos tão frágeis, nós devemos olhar para Cristo, que é a nossa esperança. Consolo, esperança, vida eterna. E é isso que nós estamos esperando, que esse corpo de morte seja transformado em um corpo glorioso como o de Cristo. Não significa que nós teremos um corpo com poderes cósmicos como o de Cristo, mas que nosso corpo será como o dele, um corpo imortal, sem defeito. Um corpo que ele tem agora lá no céu. Irmãos, a morte não causa tristeza no cristão. Quem foi que venceu a morte? Quem venceu o seu poder? Paulo mesmo disse na leitura que fizemos: quem nos condenará? Não é o diabo, mas é o próprio Cristo que vai condenar e salvar. É Ele que tem agora o poder da morte. Ninguém será lançado no inferno sem a sua permissão. É por isso que nós nos alegramos, porque em Cristo nós temos a vida eterna. Em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Perfeição. Perfeição eterna. É por isso que nós podemos crer na ressurreição do corpo. Não temos mais que sofrer quando morrermos, mas estaremos assim descansando de nossas lutas, de nossos sofrimentos. Estaremos nos braços do nosso Salvador, sendo cuidado por Ele de uma forma amorosa. É esta a figura que a Bíblia diz. Nós estaremos nos braços do nosso Salvador. E quando Cristo voltar, nós ressuscitaremos para uma nova vida e com corpos gloriosos. É isso que nos conforta hoje, em meio ao sofrimento e em meio à morte que nos confronta dia após dia. Em um mundo onde as pessoas estão em desespero, nós temos consolo. Em um mundo onde não há esperança, nós temos esperança. Em um mundo onde não há futuro, nós temos futuro. Irmãos, Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando nós olhamos para os nossos sofrimentos, quando nós olhamos para tudo o que nós passamos, nós muitas vezes temos a tendência de dizer: é sofrimento demais, não sei se vou suportar, porque eu sofro mais do que as outras pessoas. Parece que o céu desabou sobre mim, ou a terra se abriu e eu estou lá no fundo do poço. Mas olha o que Paulo está dizendo. Este é o sofrimento presente, mas ele diz: no futuro, esse sofrimento não pode se comparar com a glória que será revelada a cada um de nós. Nós podemos entender um pouquinho da glória futura. Nós podemos entender um pouquinho daquilo que nós iremos provar. Mas é apenas um pouquinho. É como se fosse um pingo dentro do oceano. É uma glória imensa. É a glória de Cristo. É a glória do nosso Salvador. Nós iremos provar de tudo isso, será revelada para nós. Então, quando nós estivermos sofrendo, como ser humano, nós vamos reclamar e vamos duvidar muitas vezes. Mas quando você para e olha para a glória de Cristo, para o que Ele fez por você, irmãos, todo esse sofrimento não tem comparação. O maior sofrimento de todo, o nosso Salvador, ele já sofreu na cruz. Ele já fez tudo isto por nós. Ele já suportou por nós. Ele sofreu o tormento do inferno em nosso lugar. Não temos que estar entrando em desespero, mas devemos aguardar a adoção do Filho, que é a esperança futura para nós.
temos consolo nessa vida presente, mas quando olhamos para o futuro, nós temos esperança da vida que Cristo conquistou para nós. Podemos descrever aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2:9, falando sobre a vida eterna, que o nosso catecismo também cita este versículo. Lá o texto diz: nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, podemos ter expectativa sobre o futuro com Deus, sobre as maravilhas com Deus, mas nós não entendemos perfeitamente como será tudo isso. Como Deus, por exemplo, veio nos salvar através de seu Filho se encarnando em nosso lugar. Um Salvador que para muitos é um escândalo, é loucura, é pedra de tropeço. Mas a salvação de Deus não surgiu em nosso coração, nem em nossa mente, não penetrou de maneira nenhuma. Deus tem preparado algo para nós que nós iremos nos maravilhar por toda a eternidade. Imagine isso. Não será por 10, 20 mil anos, mas por toda a eternidade. Iremos provar das maravilhas de Deus. Por isso, Paulo está dizendo em meio ao sofrimento: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. E no verso 19 de Romanos 8 ainda diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O verso 23 diz: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E quando chega nos versos 24 e 25, ele diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É na paciência que nós estamos aguardando o retorno de Cristo. É com paciência que nós estamos aguardando todas as maravilhas. Assim como os santos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que aguardavam pacientemente no Senhor, mesmo sem muitas vezes saber de muitas coisas. Muitos que investigaram saber quem era esse Cristo que viria, de onde viria, como seria a sua vida. Mas nós estamos esperando a volta desse Salvador, que muitos não conheceram. Nós conhecemos e sabemos o que ele fez, mas nós estamos aguardando a esperança de que o nosso Senhor virá mais uma vez buscar o seu povo, se encontrar com ele, para morar eternamente em sua cidade. Vamos ler Apocalipse, capítulo 21, esse último texto para terminar a pregação. Apocalipse, capítulo 21. Os versos de 1 a 7, Apocalipse 21, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tu
tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. É esta esperança que nós estamos aguardando. O dia em que a nova Jerusalém baixará a este mundo, onde tudo, como diz aqui, será novo, transformado, purificado, sem haver pecado algum. E mais do que isso, se no jardim do Éden nós fomos expulsos da presença de Deus em Adão, na volta de Cristo, nós entraremos pelas portas desse jardim, que agora é a nova Jerusalém. Entraremos e estaremos na presença de Deus. Será a morada de Deus com o seu povo. Lá não haverá luto, nem pranto. É isso que nós aguardamos. É a esperança que nós esperamos. O dia em que nós veremos o nosso Senhor face a face. O dia em que nós poderemos contemplar o nosso Senhor de tal maneira que nós vamos passar a eternidade nos maravilhando com Ele. Isto é o que nós esperamos para o futuro, mas que nós já sentimos agora em nosso coração. Então deseje cada vez mais a estar nesse local maravilhoso. Um local onde aqueles que não servem a Deus são deixados de fora. Lá coisas imundas não entram, apenas aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro. Que nessa esperança, que nós fomos salvos, Deus esteja nos capacitando e nos ajudando, nos concedendo a sua graça. Que Ele nos dê força neste mundo tão corrompido, para que assim venhamos dia após dia fazer a sua vontade. Que o Senhor Deus possa nos ajudar e nos consolar dia após dia. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor sempre tem feito o inesperado sobre nossas vidas, nos dando consolo quando nós não conseguimos encontrar em nós mesmos nem neste mundo. Te damos graças porque temos esperança de um dia estarmos contigo. Senhor, faz com que esta esperança, este consolo, sempre esteja em nossas vidas. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor faça com que possamos enfrentar este mundo, que possamos enfrentar de tal maneira que sejamos vencedores em Cristo, que possamos mostrar a luz de Cristo neste mundo. Abençoa cada um de nós que ouvimos a pregação da palavra e também aqueles que não puderam ouvir. Que a tua graça esteja sobre todos, que o teu Espírito esteja ajudando. Ó Deus, aceita a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar o nosso último cântico e também dar nossas ofertas ao Senhor. O hino 127. Então, lembrando que aqueles que não estão presentes, que possam separar suas ofertas, como a Bíblia ensina em suas casas, que depois os diáconos irão passar para recolher, e assim que o ministério da palavra e a obra de caridade possa continuar sendo mantida. E que Deus abençoe a todos nós nesse espírito de gratidão de um coração regenerado. Então, hino 127, página 94. Então, cantemos. Eu vou bem repetir a história de Jesus, que da suprema glória baixou a cruz, se for vivo
pois ela satisfaz as ânsias de minha alma e tudo que me apraz. Ó doce e bela história de Cristo Salvador, de sua imensa graça, de seu eterno amor. Eu vou repeti-la, pois tal foi seu amor, que por seus inimigos morreu o Salvador. Jesus, o Cristo, ainda hoje, com terna compaixão, procura os pecadores e dá-lhes seu perdão. São doce e bela história de Cristo Salvador, de sua imensa graça, de seu eterno amor. Se folgue em repeti-la, pois há quem nunca ouviu a salvação de Cristo, nem seu amor sentiu. E quando os meus louvores na glória eu entoar, de Deus amor eterno, eu hei de triunfar. Ó doce e bela história de Cristo Salvador, de sua imensa graça, do seu eterno amor. Recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Boa noite, nós teremos culto novamente às 19 horas. Então, o pastor Jim, ele irá pregar novamente, ele tem se oferecido bastante para nos edificar e graças a Deus por isso. Então, damos graças a Deus pela vida do nosso irmão, pastor Jim, o nosso missionário. E também queremos agradecer àqueles que, mesmo em casa, estavam nos auxiliando para que a transmissão funcionasse. Então, agradecemos a vocês e que Deus também abençoe. E um bom dia a todos vocês. E até a noite.